Boa tarde, turma. Boa tarde, boa noite, ou bom dia, depende do horário que você estiver acessando esse vídeo, né? De toda forma, eu gostaria de fazê-los bem-vindos à disciplina Métodos Quantitativos. E você pode estar se questionando, né? O que são, afinal de contas, métodos quantitativos? Métodos quantitativos têm a ver com a pesquisa e a solução de um problema que nós estamos interessados ou estamos estudando. Então, a palavra quantitativo está no fato de você poder analisar dados que foram quantificados, foram levantados de uma maneira real ou por meio de um modelo. Ok? Isso são os métodos quantitativos. Quase sempre não é possível analisar todos os dados relacionados a um determinado problema, a uma determinada população. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos uma parte dessa população e analisamos os dados dessa amostra. Então, nós fazemos uma amostragem, essa é a terminologia usada na estatística. Nós fazemos uma amostragem e trabalhamos a análise, fazemos a análise dessa amostra. O que ocorrer com essa amostra, muito provavelmente é o que ocorre com aquela população. Vou dar um exemplo. Apesar de que o exemplo que eu vou dar aqui é bastante questionável, mas vamos pegar uma amostra, um extrato, vamos extrair uma parte da população de uma determinada cidade. Vamos supor que seja Batatais, vamos supor que seja a cidade onde você está, ou a cidade onde eu estou em Rio Claro, e nós vamos pegar esse extrato, essa amostra da população, e perguntar qual é a intenção de voto dessas pessoas. Nós sabemos que o voto é uma coisa secreta, a pessoa pode mentir, ou pode não mentir, pode falar a verdade, levada pela emoção de determinado candidato, né? Ele fala, eu vou votar nesse candidato. E aí você quantifica as respostas dentro dessa amostra, e com isso você tem uma ideia mais ou menos aí do que a população está pensando. Não é uma mágica, não é uma adivinhação. São dados reais de uma amostra. Aí você já deduz também, né? A amostra precisa ser representativa, porque se ela não tiver uma quantidade boa de pessoas, ela não vai ser uma amostra representativa. Tem como calcular essa quantidade de pessoas. Então, o que ocorrer com esta amostra é exatamente o que provavelmente, o que probabilisticamente vai ocorrer com a sua população. Se 80% diz que vão votar no candidato A, possivelmente 80% da população vai votar no candidato A. Pode ser que também não aconteça, mas tudo indica que vai acontecer. Ok? Isso é um exemplo, né, uma das coisas que a disciplina Métodos Quantitativos pode eventualmente estudar. Referente aos dados, é importante diferenciar dados quantitativos de dados qualitativos. Os dados quantitativos sempre vão envolver números, expressão numérica. E os dados qualitativos nem sempre são de natureza numérica, né? Estão presos a um determinado atributo, a um aspecto. Então, tem uma peça, essa peça ela é pintada, então eu vou dizer se a pintura está no padrão ou não está no padrão. Não tem a ver com o número. Lógico que muitos atributos você transforma em atributos quantitativos. Por exemplo, vamos de novo à nossa chapa. Estou fazendo a pintura de uma chapa e essa pintura ela apresenta um defeito, uma falha, que a gente vai chamar de falha casca de laranja. Existe uma quantidade de pontos, e eu consigo contar isso, tanto manualmente quanto eletronicamente, eu consigo contar para que seja verificado um padrão.
Se tiver dentro daquele padrão, a chapa passa. Se não tiver dentro do padrão, a chapa fica para fazer retrabalho ou até para ser sucateada. Ok? Então, isso é um exemplo interessante. Nós também temos uma diferenciação a respeito dos dados que podem ser discretos ou podem ser contínuos. Dados discretos são justamente aqueles dados que a gente consegue contar facilmente. Eu tenho uma unidade, então eu conto as unidades. Estou produzindo garrafas, conto as garrafas. Estou produzindo veículos, eu conto os veículos. Estou produzindo metros ou quilômetros de chapa de aço numa laminadora, metros ou quilômetros de fio de cobre numa fieira. Dá para contar? Então, isso é a diferença entre contínuo e discreto. Então, você vai pegar uma escala flutuante, décimo, centésimo, milésimo, muito grande de um ponto ao outro, que não são discretos. Então, você tem uma infinidade de números ali dentro. Ok? Isso é importante a gente estar mencionando aqui. Você pode ter um problema em métodos quantitativos, um problema simples. Eu diria que um problema intermediário, que envolve uma modelagem matemática intermediária e uma modelagem matemática extremamente complexa, como trabalhar com ANOVA, como trabalhar com teste de hipótese, essas coisas aí. A propósito, nós direcionamos, nós configuramos o curso para que a nossa abordagem em métodos quantitativos ela se baseasse na estatística, ok? Existem várias aplicações, existem várias formas de a gente abordar métodos quantitativos. Boa parte deles vão ser impactados, esses métodos de aprendizagem vão ser impactados por amostragem, mas nós vamos um pouco além da amostragem, tá? Muito bem. Nessa disciplina, nós vamos iniciar, então, fazendo uma revisão de estatística descritiva. Então, a estatística descritiva, ela vai nos dar uma visão de temas mais simples, vamos dizer assim, análise de quantidades, onde eu vou encontrar medidas, digamos assim, de ordenação, de dispersão, de tendência central, de centralização, média, desvio padrão, quartil, moda, mediana. Nós vamos trabalhar com essas coisas, que muitos de vocês já conhecem. Então, nós vamos trabalhar muito rápido com isso, ok? Só que ainda no primeiro momento, nós vamos entrar numa parte intermediária, ainda no primeiro ciclo, que é a parte de correlacionar dois conjuntos de dados, e regressão linear simples e múltipla, ok? Então, isso inicialmente. Depois, a gente vai avançar no segundo ciclo para um tema que eu já diria avançado, e depois nós vamos tratar um pouco de um assunto chamado pesquisa operacional, fazendo uma obturação dentro de um tema da pesquisa operacional chamado programação linear. Também temos dentro do tema programação linear ainda o problema de transporte, muito interessante, muito importante, prático, e a parte de problema de designação, designar cargos e trabalhos para as pessoas, mais ou menos isso. Isso seria a parte de pesquisa operacional que nós vamos estudar nesse curso. E por fim, nós vamos abordar de maneira prática. Então, se você observar a nossa trilha de aprendizagem, você vai ver que nós começamos com uma coisa simples, estatística descritiva. Depois nós vamos para o método intermediário, correlação e regressão. Depois passamos para a parte avançada. Ok? Teste de hipótese e a nova, análise de variância. Depois pegamos um tema também avançado, que é a pesquisa operacional, focando programação linear. E depois pegamos a aplicação de tudo isso, tá? Junto ao quê?
Há uma coisa chamada controle estatístico do processo e delineamento de experimentos, com dois métodos, o método fatorial e o método Taguchi. Lógico que eu imagino que isso nos dê capacidade de fazer uma introdução, porque o assunto, somente o assunto delineamento de experimentos, ele levaria um semestre para ser explicado e estendido aí, ok? Mas, basicamente, é isso. Eu gostaria, sinceramente, de agradecer a todos, agradecer como se eu estivesse agradecendo individualmente, apertando a mão de todos, dizer que é uma jornada difícil, não gosto de dourar a pílula, é uma jornada difícil, mas eu tenho plena certeza, tenho certeza absoluta que todos têm capacidade de realizar esse desafio e vencer esse desafio. A gente está aqui para ajudar vocês, vou colocar coisas desafiadoras para vocês, nós vamos citar alguns sites, vou fazer alguns vídeos agora a respeito de cada um dos ciclos, e vamos explicar onde que você pode buscar mais material para trabalhar esses ciclos. E eu espero que possamos sair vitoriosos, todos nós, destes desafios representados pela disciplina Métodos Quantitativos. Bons estudos a todos aí.